Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus de Nazaré esteja presente na sua vida, a vocês, pastores, coordenadores, superintendentes da nossa escola bíblica dominical, todos os amantes dessa grande escola, outra vez juntos aqui no nosso canal para mais um resumo. Esses resumos são muito importantes para você aprimorar os conhecimentos, somar com aquilo que você já tem e preparar uma boa aula para passar para a sua classe, para a sua igreja no próximo domingo. E hoje nós vamos à lição de número 2, nossa revista da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Estamos agora estudando o livro dos Salmos. Estudamos o Salmo 1, e hoje nós vamos ao Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. Os objetivos da lição é identificar autor, data, classificação e o caráter espiritual do Salmo 23. Reconhecer que a figura do pastor nos inspira a plena confiança em Deus. E enxergar em Deus a figura do anfitrião que nos trata como filhos ilustres. Esses são os objetivos da lição. Para começar a aula, é uma sugestão, né? Para começar a aula, você pode chamar a atenção dos seus alunos da sua classe, se eles percebem o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, a verdadeira aplicação do Salmo de número 23. Uma vez que esse Salmo ele é muito conhecido, muito dos mais conhecidos em toda a cristandade e fora dela. O Salmo 23 é uma poesia que ultrapassa fronteiras de culturas e tudo mais. Mas se percebe que muitos cristãos ainda não conhecem o verdadeiro sentido do Salmo 23. Pergunte aos seus alunos quantas pregações eles já assistiram na igreja ou fora dela sobre o Salmo 23. Com certeza são inúmeras, não é? Mas volta a questão. O aluno entende perfeitamente qual é a mensagem que o Salmo 23 nos passa. A gente observa muita deturpação ou interpretações bem frágeis. Então a lição de hoje é uma oportunidade para a gente aprofundar esses conhecimentos sobre o Salmo 23 e com certeza vai ser bênção para todos nós. O texto áureo está no versículo 4 do Salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse texto aqui, irmãos, é um chamamento a um dos princípios espirituais que já foram ministrados aqui em outras lições repetidamente, mas a gente vai mais uma vez bater nessa tecla, né? Nessa tecla. Quando você lê este texto áureo aqui, para onde que ele nos conduz? Ele nos conduz para a compreensão do verdadeiro sentido da vida cristã, da caminhada cristã, da caminhada com Deus. Em que sentido? No sentido de que o fato de nós caminharmos com Deus na condição de ovelhas, que é o caso aqui, sendo pastoreadas por Ele como nosso supremo pastor, isso não é imunidade absoluta contra momentos dolorosos. Isso já foi amplamente debatido aqui.
O cristão que pensa que o caminhar com Deus lhe traz uma imunidade absoluta contra o sofrimento, ele tem uma fé frágil, quase falsa, não é? E que não tem fundamento e não vai levá-lo a quase lugar nenhum. A vida com Deus é bênção, é maravilha, é conquista, é vitória, mas dentro desse kit também existem os momentos de dor, de luto, de perda, de dificuldades, de doença, de sofrimento e por aí vai. O grande diferencial é a presença do pastor na vida do peregrino. Nós somos ovelhas peregrinas. E nessa estrada de peregrinação, a gente encontra de tudo. Mas o Supremo Pastor está ao nosso lado. Esse é o sentido do texto áureo desta maravilhosa lição no Salmo 23. Eu escrevi aqui um pensamento, né? E você pode anotar para compartilhar com os seus alunos. Tipo assim, ó. Mesmo estando sob o pastorado do próprio Cristo e andando de mãos dadas com Ele, mesmo assim podemos atravessar vales obscuros. Eu vou repetir isso porque isso é muito importante. Olha só. Mesmo que nós estejamos debaixo do pastorado do Supremo Pastor e possamos andar com Ele de mãos dadas com Cristo na nossa jornada, mesmo assim, nós não estamos livres de atravessar pântanos e processos dolorosos e escuros vales. Uma resenha do que eu acabei de dizer sobre o texto áureo. Ok? Vamos em frente. A verdade prática diz o seguinte: quem confia em Deus não teme nem a morte. Quem confia em Deus não teme nem a morte. Por quê? Por que não teme nem a morte? Essa é uma outra questão que você pode jogar para sua classe. Peça para os alunos lerem a verdade prática, eles vão dizer: quem confia em Deus não teme nem a morte. Agora aqui tem uma pergunta: por que esse cristão que teme e confia em Deus, ele não teme nem a morte? Por quê? A morte fala de mundo espiritual e o cristão peregrino tem convicção de que aqui não é o seu lugar. Por que o cristão, irmãos, que confia em Deus, não teme nem a morte, como diz a verdade prática? Porque ele está com seus pés na estrada da vida comum, neste mundo, peregrinando, mas os seus olhos estão naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Em outras palavras, os nossos pés estão neste mundo terreno, mas os nossos olhos estão na eternidade. Isso significa que o cristão confesso e verdadeiro, ele tem a plena convicção de que aqui não é o seu lugar, que ele está aqui de passagem, peregrinando de forma temporária até que um dia ele chegue na cidade celestial. Por isso, ele não teme sequer a morte, porque a morte significa para ele apenas um trampolim, não é? Um passaporte para adentrar na verdadeira vida que o Senhor nos preparou quando disse: vou preparar lugar na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou voltar, vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também.
Isso é maravilhoso. É por isso que o cristão não teme nem a morte. Quem tem medo de morte, não é? A gente não anda atrás da morte. Mas pavor da morte não é coisa de cristão. Quem tem medo da morte, quem tem medo de morrer, é porque não entendeu ainda o sentido da vida. Indo em frente, pensamento. Pensamento aqui que eu já disse lá, mas repito aqui. Mesmo que o cristão ande de mãos dadas com Jesus, ainda assim pode vir a enfrentar vales dolorosos. Foi o que eu disse lá na questão do texto áureo. Você pode estar de mãos dadas com Cristo. Isso não é imunidade contra vales dolorosos. Tanto que não é que o salmista nos alerta, ainda que eu ande. Quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está falando de uma possibilidade. Então não há imunidade contra os dissabores da vida, mas há a presença de Deus que nos encoraja para vencer os nossos desafios. Bendito seja Deus. O primeiro tópico da lição diz assim, olha, aspectos gerais, autor, título e data, né? O Salmo número 23, ele é atribuído a Davi, A linguagem do Salmo é compatível com o ofício do filho de Jessé. Todos nós sabemos que Davi, antes de se tornar rei de Israel, ele era o quê? Pastor de ovelhas. Tomava conta. Inclusive, quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, conforme a orientação de Deus, Davi nem estava lá na sala como um possível candidato. Ele estava lá no campo, dando conta de ovelha, porque nem na visão da sua família ele representava uma possibilidade de governo para Israel. Mas Deus o enxergou, o elegeu, o escolheu, o predestinou e o consagrou, ungiu, e ele se tornou um grande rei. A ele é atribuído o Salmo 23. 1000 a 970 a.C. Todo salmo que é atribuído a Davi está compreendido nesse tempo aí. 1000 a 930 a.C. De Cristo para cá, a contagem é decrescente, então vem diminuindo. Do ano 1000 ao 970. É nesse período que Davi escreveu o Salmo 23. Classificação. O Salmo é de devoção e confiança. Existem vários salmos que se enquadram nessa classificação. O Salmo 23 é um deles. Um salmo de devoção e confiança. Por quê? Porque ele expressa total dependência de Deus. Observe aqui que Davi era um rei, portanto poderoso, soberano, muitos poderes na sua mão, muito glamour, ele tinha um exército à sua disposição. Além disso, ele tinha um conhecimento profundo da vida pastoril, como já foi dito, não é? Mas o que se percebe no Salmo 23 é que o salmista, ele se esvazia completamente do seu conhecimento pastoril, da sua experiência pastoril, não é? E também do seu poder como rei, e se coloca na condição de uma ovelha, como outra qualquer, que precisa, depende do pastor, dos cuidados pastorais para vencer a sua caminhada. É por isso que se diz total dependência de Deus. Conexão do Salmo 23 com a parábola do bom pastor e a parábola da ovelha perdida. Olha, o Salmo 23, originalmente, ele não é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo onde aparecem palavras, expressões que podem ser
conectadas diretamente com a pessoa, a obra, a vida, o ministério e o sacrifício de Jesus de Nazaré. Esse salmo, então, é messiânico, uma referência ao aparecimento, advento do Messias profetizado desde lá da Torá, entendeu? E para cá vem trazendo referências do aparecimento de Jesus, entendeu? Então, o salmo que tem essas características, ele é messiânico. O Salmo 23, ele não é originalmente messiânico, mas se você utilizar as figuras do pastor, que é utilizada no Salmo como instrumento de transmissão dessa mensagem, com essas passagens que nós citamos aqui, olha, a parábola do bom pastor, que está em João 10, 1 a 8, e a parábola da ovelha perdida em Lucas 15, 3 a 7, se você fizer essa conexão, então o Salmo 23 ele passa a ter uma roupagem messiânica. Entendeu? Por quê? Porque pastor é a figura predominante no Salmo. O pastor e, consequentemente, a ovelha. E Jesus de Nazaré, quando ele se apresenta no Novo Testamento, no seu ministério público, ele se apresenta também utilizando-se dessa figura pastoril. E ele está dizendo, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ou seja, é conexão absoluta e completa com o Salmo 23. Então, a partir daí, o Salmo pode tomar uma configuração messiânica. Ok? O terceiro tópico diz assim, item, né? Espiritual e intimista. O salmista do Salmo 23 é profundo conhecedor da vida cotidiana de um pastor de ovelhas nos campos de Israel. Entendeu? Isso está claro. Quem tem conhecimento de alguma área pode se utilizar daquilo para trazer mensagens mais aprofundadas. É o caso de Davi. Ele poderia falar com muita propriedade sobre o significado da relação entre uma ovelha e o seu pastor. Consequentemente, entre um crente e o seu Senhor. Entre um cristão e o seu Deus. Entre um pecador e o seu Salvador. Por que ele tinha propriedade para falar desse relacionamento, dessa ligação? Porque ele era um pastor, ele conhecia todas as minúcias da vida pastoril, todas, sem exceção. Então ele era uma autoridade em questão de, podemos dizer, relacionamento ovelha-pastor. Ok? Então aqui, o Salmo expressa a relação entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Esse é o foco do Salmo 23. Relacionamento, caminhar do homem com Deus. E isso é transmitido através do relacionamento entre um pastor e uma ovelha. Um beduíno no deserto tomando conta de cabras, de ovelha no sentido geral, e um pastor, um ministro da palavra, tomando conta de pessoas. Pastor de igreja, ele é, acima de tudo, um cuidador de gente. Gente de carne e osso, não é? Que na Bíblia é comparado de forma exaustiva a uma ovelha. Ovelha em toda a expressão da palavra. Agora, o comentarista da lição, ele utiliza aqui no texto, no seu comentário, a palavra antropomorfismo. Está entendendo? Antropomorfismo. No Salmo 23, nós temos antropomorfismo. Mas o que aqui é esse negócio de antropomorfismo? Uma palavra que não é do dia a dia, da rotina. E eu vou dar essa nota de rodapé aqui para colaborar
para que não tenha dúvida. O aluno pode questionar e você precisa saber do que se trata, tá certo? Então, antropomorfismo, o que é? É atribuir a Deus, a divindade, comportamentos e pensamentos que são característicos da vida humana, de seres humanos. Em outras palavras, antropomorfismo é você dar a Deus características que são de pessoas de carne e osso. Nós sabemos que Deus não é de carne e osso. Ele é espírito. Ele está numa dimensão espiritual, não subordinado a nenhuma lei da natureza. Certo? Não subordinado. Nós somos seres humanos, portanto, subordinados a todas as leis da natureza. Você está entendendo? Então, nós, como seres humanos, nós temos mãos, olhos, nariz, nós temos pés, nós temos coração, nós temos vários membros que formam o nosso corpo. E quando você lê a Bíblia, que você percebe que o texto sagrado, ele utiliza-se dessas características humanas que são nossas, e se utiliza disso e aplica à divindade, aplica a Deus, quando isso acontece, nós estamos diante de um antropomorfismo. Tá certo? E no Salmo 23, isso acontece? Acontece. E acontece por quê? Porque o salmista aqui é Davi. Davi, ele era o pastor de ovelhas, pastor natural de ovelhas, tomava conta das ovelhas lá nos campos de Israel. Só que Davi aqui, ele procura sair de cena, ele procura se ausentar e colocar no seu lugar, entendeu? Colocar no seu lugar o próprio Deus, como supremo pastor. Adonai Roi, se diz no hebraico, o Senhor, meu pastor. É uma espécie de pronome de tratamento, um título que Deus recebe. Adonai Roi. Vamos ver um pouquinho disso mais na frente. Então, Davi é como se ele estivesse saindo de cena e o próprio Deus entrando em cena. O pastor do Salmo 23 não é Davi. O pastor é o Senhor. Ele mesmo diz, o Senhor, Adonai, é o meu pastor. E aí ele começa a discorrer a atitude desse pastor, que ele nos leva para as águas de descanso, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Ou seja, Davi se utilizando da figura comum de um pastor, mas aonde o próprio Deus é quem pratica os atos em relação a nós. Entendeu? Então Deus nos pega pela mão, Deus nos enxerga como ovelhas, não é? E ele separa um pasto para a gente, ou seja, linguagem humana que nos traz mensagem espiritual. Isso é antropomorfismo, para você nunca mais esquecer. Existem outras passagens bíblicas, né? A mão do Senhor não está encolhida, entendeu? Mão, ó, usando uma figura humana. Não significa dizer que Deus tem uma mão igual à minha. Isso é antropomorfismo. Os ouvidos de Deus não estão cerrados para que não possa ouvir antropomorfismo. E por aí vai. É muito importante que o estudante das Escrituras, expositor, se aprimore nessas minúcias da teologia, porque elas são muito importantes, nos auxiliam muito no entendimento da palavra de Deus. Vamos em frente. O tópico de número 2, o bom pastor, plenitude e paz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas, em outras versões.
Eu gosto mais da expressão águas tranquilas, né? Então, aqui nós temos plenitude e paz, né? Plenitude e paz. O comentarista diz assim, olha, não é difícil encontrarmos pessoas invocando a providência da parte final do versículo 1 deste salmo, mas em o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse triunfo decorre de uma plena entrega do nosso caminho ao Senhor. E aqui, o comentarista diz assim, olha, nada me faltará, significa nada de indispensável, cujos itens e critérios de importância Jesus deixou bem claro na conhecida oração do Pai Nosso. Essa expressão, nada me faltará, não tem nenhuma relação, segundo aqui o comentarista, né, nenhuma relação com a herética teologia da prosperidade. Isso é muito importante, né? Essa colocação aqui feita pelo pastor Rui Raiol, que é o comentarista dessa lição, ela é de extrema importância para o entendimento da palavra. Eu considero esse ponto aqui o ponto culminante dessa lição. Então vamos lá, um pequeno resumo aqui para a gente entender perfeitamente isso. Realmente a expressão o Senhor meu pastor, nada me faltará, não tem nenhuma relação com a teologia da prosperidade. O Salmo 23 não trata de coisas, né, materiais propriamente ditas. Ele trata aqui de um princípio espiritual que enaltece a presença de Deus ao lado do cristão, que é ovelha, e ele é o pastor, no sentido de caminhar na fé e ser um vencedor. Não é uma ligação direta com questões materiais. Arroz, feijão, bife, carne, peixe. Isso tudo faz parte das bênçãos que Deus dispensa a nós, com certeza. Mas o Salmo 23 não está tratando exclusivamente disso. E o que é que muitas pessoas estão fazendo hoje? Principalmente os pregadores da teologia da prosperidade, com a qual nós não temos nenhuma conexão. Não no sentido como ela é pregada. A prosperidade ela é uma realidade bíblica, espiritual, atinente ao crente também. Não da forma como é explorada por aí. Então vamos aqui a algumas informações importantes sobre o Salmo 23. Quando você pega o Salmo 23, lá no hebraico está escrito assim, olha, Adonai Roi, Loersar. Adonai Roi, o Senhor é o meu pastor. Loersar. Não faltará. A curiosidade aqui, irmãos, é o seguinte. Isso é forte, né? É muito importante isso que eu vou dizer. E eu queria que você entendesse perfeitamente isso. A palavra nada, tão utilizada por nós, quando citamos o Salmo 23, ela, na verdade, ela não existe no original hebraico do Salmo. Não é? Adonai Roi, Loersar. O Senhor é o meu pastor, não faltará. Esse nada é da tradução para a língua portuguesa. Não chega a ser algo maléfico, vamos dizer assim, negativo. Não se trata disso. Mas ele tira um pouco, ou impede que o estudante da palavra tenha um entendimento pleno daquilo que o Salmo realmente quer transmitir. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Então, você tem que entender o seguinte, que a palavra nada não aparece no original, tá? Não aparece no original. Loersar, não faltará. Mas não faltará o quê? Quando você continua a leitura do Salmo, você observa que não faltará é o quê? Esse não faltará o quê exatamente? Não faltará o próprio pastor do Salmo 23, que não é Davi, é o Senhor
dos exércitos. Tá certo? Então, recapitulando aqui, olha. Adonai Rui, o Senhor é meu pastor. Isso aqui é um pronome de tratamento, um título a Deus. Lo ersar, ou seja, não faltará. O que é que não vai faltar na trajetória de um cristão? Arroz, feijão, batata, peixe, angu, açaí. É isso? Segundo o Salmo 23, não. O que não vai faltar aqui é o próprio pastor, ou seja, a presença do pastor. Isso é extremamente maravilhoso. Você vai entender que é isso no decorrer do Salmo. Davi entende que poderia não ter todas as coisas, mas que não vai lhe faltar, mas o que não vai lhe faltar é Deus. Ele é o principal. Se você tem o pastor, você tem o principal, você tem tudo. Tá certo? Isso não significa dizer que você vai fazer essa aplicação em questões puramente materiais. Que você pode não ter o material, mas a presença de Deus é o grande diferencial. Tá entendendo? Então, olha só, qual é a prova de que o Salmo 23, o que não vai faltar é o próprio pastor, está no texto áureo lido anteriormente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Você entendeu agora, irmão? O que significa o que não vai faltar? O que é que não falta? O que não falta é a presença de Deus. Porque a gente vai peregrinando, Adonai Roi, o Senhor é o meu pastor. Lo ersar, nada não faltará. Entendeu? Lo ersar, não faltará. Aí na continuidade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bastão, entendeu? A continuidade. E qual é a prova aqui? Não temerei por quê? Porque tu estás comigo. O teu bastão me consola. Tu estás comigo, ou seja, a presença de Deus. É isso que não vai faltar a todo cristão que decidiu seguir a Cristo. Esse é o verdadeiro sentido do Salmo 23. Na sequência, pastos verdejantes, água de descanso e refrigério da alma, total dependência de Deus e plena confiança nele. Seguindo o item 2, veredas de justiça. Vereda de justiça, o que é vereda de justiça? Fala de direção, rumo. Um cristão, ele tem rumo. Ele tem rumo. Eu acho que foi na outra edição que nós falamos, né, a diferença entre um cristão, um peregrino e um andarilho. O cristão não é andarilho, apesar de que existem cristãos andarilhos. Mas o cristão, ele não é um andarilho, ele é um peregrino. Qual é a diferença? É que o peregrino, ele está andando, ele está caminhando, mas ele tem rumo, ele tem direção, ele tem propósito, ele tem objetivo, ele vai chegar a um determinado lugar. O andarilho não, ele não tem rumo, ele não tem direção, ele é como a palha que o vento espalha, como diz o Salmo 1. Uma hora ele está para lá, uma hora ele está para cá, você nunca sabe. Ele é vulnerável, não tem fundamento, é diferente do cristão peregrino. Glória a Deus. Significa renúncia das coisas deste mundo. Não é caminho fácil, nem caminho de atalhos. Vereda da justiça é caminhar com Cristo, seguindo a vida, vencendo os desafios, obedecendo a Deus, amando o próximo e caminhando como um peregrino de verdade, sabendo que aqui não é o nosso lugar. O tópico de o item 3 diz assim, olha, não temerei. É a plena convicção da presença de Deus em meio aos perigos da caminhada. Nada temerei.
Isso é importante porque, irmãos, lá no finalzinho, vamos fazer um fechamento com essa questão de não temerei, não é? Mas a gente já adianta aqui, nós somos muito medrosos por natureza. O medo faz parte da nossa vida, né? E o medo, ele tem um ponto positivo, mas pode ser muito negativo. No fechamento, a gente fala mais alguma coisa sobre isso. O tópico de número 3 diz assim, o pastor que honra, caminhando para o final da exposição. Honra pública. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é honra pública. Banquetes, os soberanos lá do Oriente, eles tinham o costume de dar banquetes. Os reis lá davam banquetes, o quê? Para publicar alianças e apoio político e amizade com outras pessoas. Então, a presença de uma pessoa num banquete, quando o rei te convidava para um banquete, significava que você tinha vínculo com ele e ele tinha vínculo com você. Isso significava que você estava debaixo da proteção daquele soberano. Isso é muito importante, né? Se somos ovelhas do pastor, temos a proteção dele que nos levará, nos livrará e honrará diante daqueles que querem nos destruir. É por isso que o salmista diz, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Você está com o Senhor, nós estamos com o Senhor, e quando nós estamos com o Senhor, isso significa que nós estamos debaixo da proteção dele, que o diabo, os demônios, os invejosos, as pessoas mundanas que nos odeiam, elas não prevalecerão contra nós. Por quê? Porque nós estamos no banquete. Se formos chamados à mesa, é porque nós fazemos parte da família dele e ele vai nos defender. É esse o sentido. Número 2, unção e honra. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Né? Um outro costume oriental era que o anfitrião de uma casa lhe oferecia um banquete e nesse banquete ele ungia determinadas pessoas que eram ilustres para ele. Está entendendo? E tem o mesmo sentido do versículo anterior. Unge a minha cabeça com óleo. Se você é ovelha e a mão do Senhor está sobre você, ele te ungiu. Então você é um vencedor. Você é dele, você é propriedade dele, você está debaixo da orientação dele, do pastoreio dele, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Porque o pastor, ele tem ali o cajado, ele tem o bastão, ele tem tudo para te proteger, nos proteger de todo mal. Os que caminham no pastorado do Supremo Pastor não serão o quê? Eles serão o quê? Eles serão honrados pelo anfitrião, que é o próprio pastor. Então, não desista da fé. Incentive os seus alunos a não desistir da fé, dessa caminhada cristã, às vezes dolorosa, sofrida, cheia de tantos desafios, mas vai chegar a hora que o anfitrião da grande mansão para onde a gente está indo, ele vai nos ungir. Numa demonstração de quê? De que ele vai nos receber como filhos ilustres. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos preparei antes da fundação do mundo. Você já pensou nesse privilégio de ser, entendeu? Possuir um reino, ser herdeiro de um reino maravilhoso. Você ser herdeiro de um reino aqui na terra já é maravilhoso. Imagine você herdando o reino celestial. Vamos em frente. Completando aqui, né? Os que caminham no pastorado do Supremo Pastor serão honrados pelo anfitrião, que é o próprio pastor. Isso significa reconhecimento. E reconhecimento por quê? Porque nós somos ovelhas do Senhor. E as suas ovelhas, ele conhece. Estudamos isso lá em João. Eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Não ouve voz de estranho, porque ela sabe quem é
o seu pastor. Muito maravilhoso. E, encerrando o terceiro item, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Olha o texto. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esta casa do Senhor aqui não é o templo de Jerusalém. Se você disser que a casa do Senhor aqui era o templo de Jerusalém, então o Salmo 23 não pode ter sido escrito por Davi. Porque o templo de lá de Jerusalém é posterior ao rei Davi. Ele não construiu o templo, quem construiu foi Salomão. Apenas uma dica, tá certo? Mas aqui, casa do Senhor, a não ser que você use o tabernáculo como referência, aí vale. Porque o tabernáculo é anterior a Davi, tá certo? Então são dois valores divinos que fundamentam o amor do pastor por suas ovelhas. Misericórdia, entendeu? Bondade e misericórdia. São dois valores. A bondade e a misericórdia de Deus são os dois valores que prevalecem nessa relação entre o Supremo Pastor e nós que somos suas ovelhas, o fato dele ter nos escolhidos. Não fomos nós que escolhemos a ele, ele nos escolheu, a todos nós, para sermos seus, entendeu? Integrarmos o seu reino. Agora tem um detalhe, essa escolha, essa predestinação, essa eleição, ela não é decorrente de meritocracia. Meritocracia aqui não tem lugar. No relacionamento com Deus não existe meritocracia. Tá certo? E por que não existe? Porque o texto sagrado rechaça completamente meritocracia. Observe que o Salmo 23 termina o salmista dizendo: a bondade e a misericórdia do Senhor. Olha, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia são frutos da graça, favor não merecido, e não de meritocracia, que seria o merecimento de cada pessoa. Vamos adentrar nas moradas celestiais puramente pela graça. Você vai ser salvo, você vai entrar no reino celestial, você é salvo, você vai entrar na glória, você vai possuir o reino, você vai receber galardão, você vai reinar com Cristo, mas não é meritocracia, é graça. Ele te alcançou pela sua graça, você recebeu a graça e pela graça viveu e na graça caminhou, e vai chegar a hora que tudo isso aqui vai acabar e nós vamos viver a verdadeira vida. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, para fechar essa lição, eu falei para você sobre a questão do não temerei, né? Deixei para o final. O Salmo 23 diz que o Supremo Pastor, ele nos conduz para as águas tranquilas. Por quê? Isso tem um sentido. A ovelha, ela é um animal muito assim medroso. E ela representa o ser humano, nós, que também somos medrosos. O fato do ser humano ser medroso, essa verdade, ela é tão forte, que o texto sagrado, no texto bíblico, aparece dezenas de vezes, mais de 60, 70, entendeu? Vezes a palavra, a expressão, não temas. Por que a expressão não temas aparece exaustivamente no texto sagrado? É porque Deus sabe dessa nossa condição humana, temerosa, medrosa. A gente tem medo de muita coisa. Existem as fobias, medo de quase tudo, entendeu? E a ovelha, ela é um animal tão medroso, que diz os estudiosos, que até da sombra, quando ela se aproxima do riacho para tomar água, até aquela sombra, né, que aparece, aquela projeção na água, entendeu? Espelhada, até aquilo assusta uma ovelha, de tão medrosa que ela é. E por isso, o salmista diz que o Senhor, nosso Supremo Pastor, que conhece a nossa fraqueza, que conhece a nossa fragilidade, que conhece as nossas angústias, que conhece os nossos medos, ele nos conduz a águas tranquilas. Ou seja, é o cuidado de Deus conosco.
cuidado dele, porque ele sabe que nós somos frágeis. Então ele nos protege até nesse momento. Os beduínos, eles dizem que às vezes a ovelha está diante da fonte, mas ela não quer ir lá beber a água, porque ela está com medo, ela está vendo alguma coisa, ela está temerosa, ela sabe que precisa daquela fonte, mas ela está temerosa. E muitas das vezes o pastor vai lá, pega a água e traz e coloca na ovelha, dá na boca dela. Isso é um fato da vida pastoril. E você sabia que Deus faz a mesma coisa conosco? Quando ele assume essa função de supremo pastor, e nós somos suas ovelhas, e quantas vezes nós estamos vivendo um momento de turbulência, de dor, de perda, de sofrimento, de angústia, isso é tão forte em nós, que nós não temos nem força para orar, e a Bíblia diz que nesse momento, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Bendito seja o nome do Senhor, ou seja, a intervenção divina para nos alimentar espiritualmente, para que nós ganhemos forças, ânimo e coragem para caminhar. Por isso, de nada tenha medo, não temas, o Supremo Pastor te conduz a águas tranquilas. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude e que domingo você seja um instrumento de Deus para abençoar a vida dessa classe maravilhosa, aí em Manacapuru, no Amazonas, Manicoré, Humaitá, Manaus, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, tantos lugares aí maravilhosos que os irmãos nos acompanham. Cidade de Tefé, no Amazonas. Um abraço para todos vocês aí, de todos esses lugares que eu aqui citei. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Aí eu tenho um privilégio, uma alegria de poder compartilhar com vocês, através deste canal, essas bênçãos maravilhosas da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. E aqui a gente encerra com um pedido. Não encerre o vídeo sem deixar aquele like que valoriza o trabalho. O like é a oferta que você deixa para ajudar o ministério de ensino que nós desenvolvemos. Entendeu? E nós estamos à disposição de todos para ministrar a palavra do Senhor em congressos, encontros, conferências, festas e cultos normais, entendeu? Sempre à disposição. E deixa aí o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos avançando pela fé, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Senhor é o nosso pastor, Ele jamais nos faltará. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S. E oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor, recebe a nossa gratidão por mais esta aula, por mais este momento de aprendizado. Abençoa os meus irmãos que estão do outro lado e abençoa a mim também, que todos nós possamos crescer juntos na fé, caminhando para a glória do Teu nome, que domingo nós possamos ter a palavra para transmitir a todos aqueles que precisam de alimento espiritual. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe.